Às vezes na vida, a gente vai indo, o inimigo tenta tirar tudo de você, tenta tirar a tua paz, tenta destruir tua família, sabe? Você já teve vários prejuízos com ele. Mas tudo é uma decisão. Chega uma hora na sua vida que você decide, ó, não vou mais perder o diabo. Você está entendendo? Ele não vai mais levar o que é meu. Tudo é uma decisão. Você tem que decidir uma mudança. Chegou um estágio da minha vida que eu já não vou estar mais sofrendo. Eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Não vou morrer aqui assim desse jeito. E é sobre isso que a gente vai estudar, sobre um homem que eles estavam passando lá uma batalha e teve um homem que decidiu se levantar para salvar o povo. Assim também na sua família. Às vezes você está vendo sua família lá, o diabo tentando destruir sua família, você se levanta para fazer alguma coisa. Você toma uma decisão, não vou deixar o diabo destruir o que é meu, destruir minha família, e aí você age. E quando você se levanta para lutar pelo que é seu, você toma a decisão de não deixar mais o diabo destruir o que é seu, Deus é com você. Aí Deus está ao seu favor, Ele vai lutar do seu lado. Ele gosta de pessoas corajosas. Levanta a cabeça, toma a decisão, vai para cima. Entendeu? Gente, até no mundo, preste atenção, até lá no mundo, não vence quem é desanimado. Quem não se levanta, quem não insiste, quem não vai para frente. O desânimo atrapalha. Tem muitas pessoas aí que teve oportunidade na vida que a pessoa perdeu lá atrás porque teve desânimo. Desanimou, e hoje a pessoa pensa, se eu tivesse continuado até o fim, eu teria conseguido. Você está entendendo? Uma época atrás aí, aconteceu um negócio comigo. Ontem eu fui ali levar as crianças naquela pracinha ali de Heliópolis, para passear um pouquinho. Dá para ele brincar. Eu pedi ela para pegar lá para ele. Nada. Aí, o que acontece? Pega um pouquinho de água. Eu fui ali naquela pracinha de Heliópolis ali, pode deixar da vontade, a criança assim mesmo. Então, o que acontece? Eu fui ali na pracinha levar as crianças ali para passear um pouquinho, e aí eu estava saindo, encontrei com aquele menino, o João Vitor, Robson, ele estava ali na praça. Aí eu fui lá, passei com as meninas e tal. Quando eu ia saindo dali, que eu ia vir embora, né? Eu fui lá na vaga pegar o carro. Aí ele falou, tu está dirigindo agora? Eu estou, graças a Deus. Poxa, que legal, que benção. Aí eu estava pensando assim, às vezes a pessoa vê, e olha lá, o fulano agora está com um carrinho, o fulano está dirigindo, o fulano comprou uma casa. É uma bênção de Deus, não é? Mas vai saber o histórico daquela pessoa. Foi um esforço, uma luta para ela chegar até ali. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já quase parei várias vezes quando eu estava na autoescola. De vez em quando, por quê? Deixa eu te falar, é tão difícil assim fazer uma autoescola? Não, é que tudo que é para o seu progresso, o diabo tenta impedir. Tenta te botar um desânimo. Você não vai conseguir não, fica acordando cedo. Entendeu? Tudo que é para o seu bem, que amanhã ou depois vai ser para o seu bem, ele tenta te atrapalhar. Do nada começou a me dar um desânimo. Já na aula teórica, não era prática não. Eu estava indo muito bem, mas por que aquele desânimo? Era um desânimo do diabo. Entendeu? Aí eu lembro até que teve um dia que eu fui para a aula assim meio buchinha. Aí o pastor tinha conversado comigo, ele deu uma passadinha aqui, ele disse, Fabiano, tá indo para onde? Eu falei, não, pastor, eu saí com os cadernos, não, eu tô indo para a aula, para a autoescola. Aí, como é que tá indo lá? Eu falei, pastor, tem hora que dá uma vontadezinha de parar. Aí eu lembro até que ele falou comigo, Fabiana, não faz isso não. Não se começa uma coisa e para no meio do caminho. Se Deus abriu essa porta, essa oportunidade, você tem que cair dentro do que Deus bota na tua mão, você tem que ser perseverante.
Falei, amém, pastor. Então você tem que ir firme. Começou, minha filha, vai lá. E quem está botando isso na tua cabeça? Você vai conseguir, você tem que ter um pensamento que você vai conseguir. Falei, amém. Aí continuei fazendo. Tá. Quando chegou lá na frente, comecei a fazer as aulas práticas e tudo de novo. Começou a me dar um desânimo. É muito difícil, muito complicado esse negócio de dirigir. Tem que enfiar a pé em embreagem, pé em freio. Eu não consigo ficar fazendo esses troços não, porque se lá já é complicado, imagina eu andar na rua. Aí eu comecei a querer dar uma esfriadinha. Aí de novo, ainda bem que sempre Deus usa alguém, né? De novo o pastor veio conversar comigo, Fabiana. Se Deus não quisesse que você dirigisse, Deus não tinha provido tudo para você ir lá fazer autoescola. Não faça isso. Não se comece uma coisa e para no meio do caminho. Isso hoje vai servir para você amanhã. Você tem uma igreja, onde você tem sua família. Porque quando meu esposo estava vivo, era fácil ele pegar ali, levar a gente no mercado e voltar. Mas a gente, mulher vive sozinha. E lá em casa só em meninas, que o meu filho já casou. Você vai no mercado, você tem filho com bolsa pesada. Vai no sacolão, às vezes, quantas vezes eu vim no mercado com uma bolsa pesada, sol quente. Você está entendendo? É meio complicadinho. Aí, pastor, depois você vai precisar. Aí pro monte. Aí eu perseverei, continuei. Olha só, quando eu fui fazer a aula prática, eu fui reprovada. Caiu de uma seta, porque eu esqueci de olhar para fora, porque não estava mais a facilidade de voltar agora. 2 errinhos lá, eu fui reprovada. E agora, para me refazer a prova, eu tinha que pagar R$800. E tu tinha R$800? Não tinha um centavo. Eu falei, não. Aí me bateu de novo aquele desão. Eu falei, se eu chegar lá e errar, vai ser mais R$800. Porque eu já tinha uma mulher lá, mas claro que não ia acontecer isso, mas o instrutor estava falando, tinha uma pessoa lá que já tinha sido reprovada 10 vezes, porque agora está mais fácil, mas quando eu fui fazer não era assim, agora que está com essa facilidade, que pode deixar o carro morrer, não podia deixar nada ali. Vai ser dois errinhos seus já era. Eu podia descer do carro que era reprovado. Agora parece que tiraram baliza, tiraram? Eu não tive a baliza, eu fazia baliza. Então, estava bem difícil. Eu falei, vai eu lá, mas se eu errar, mais R$800 por causa de uma seta. Mas aí eu conversei com Deus, o pastor me aconselhando, não, meu filho, você vai lá, você já fez até aqui, você vai desistir agora. Aí eu conversei com Deus um dia na minha rede lá em casa. Falei, Senhor, se for da sua vontade que eu faça essa prova, o Senhor vai me ajudar lá? Então o Senhor proveu o dinheiro, porque eu não tenho, nem um centavo para pagar. Irmão, eu falei isso num dia, era 1 e pouco da tarde, quando foi 5 e pouco da tarde, Deus proveu esse dinheiro para mim. Aí eu fui, paguei, pastor, agora você vai, que vai ser diferente, você vai conseguir passar, e fui. Aí o que aconteceu? Fui, graças a Deus eu consegui ser aprovada. Mas aí eu estava com um carro aí que já tinha pegado uma 3 enchente, que irmão, eu já gastei tanto dinheiro com aquele carro, e o carro não conseguia sair do lugar com o carro. Foi a primeira vez que eu ia dirigir, irmão, o carro explodia coisa de água, e era mais não sei o quê, e o carro enguiçava, eu não conseguia andar com o carro de jeito nenhum. Até meu instrutor, eu paguei ele para vir aqui dar umas aulas para mim, e ele falou assim, você está até dirigindo bem, mas esse carro seu não está legal não. Se eu dirigir outro carro, tu vai, mas esse carro está muito fraquinho. Aí eu fui tentar ir para o de Lemos com ele, não tem aquele morro ali do Caiçara? Rapaz, o cara teve que rebocar a gente para tirar a gente daquele morro. O carro enguiçou ali na subida, não tinha força para sair. Podia acelerar do jeito que fosse, que o bicho não saía do lugar. Ficou eu e as meninas engasgadas ali. Aí passou um rapaz, um casal, rapazinho até novinho. Senhora, o que houve aí? Eu falei, o carro está engasgado. Eu acho que ele pensou que era eu que não estava sabendo tirar o carro. Aí, posso tentar? Eu falei, pode. Tentou, realmente, esse carro não está tendo força para subir não.
Espera aí que eu vou pegar uma corda. Ele foi lá, pegou uma corda, amarrou no carro para rebocar o carro para subir ali. Gente, o carro era uma tristeza na minha vida. Fui levar minha mãe na pizzaria, o carro me missou na porta da pizzaria porque eu uma perna. É sério, só eu sei a luta que eu passei, irmão. Aí eu fui dar uma volta com as minhas filhas, né, mano? Vamos ali que a gente vai treinar com o carro, rapaz. Aquele negócio de água, o carro estava esquentando, estourou o negócio ali. Como é que é o nome daquilo? É um cano que passa aquela água quente. Rapaz, mas aí uma aguaceira e o motor do carro estava quente. Quando a água batia, fervia. Para mim o carro estava pegando fogo, irmão. Corre, o carro está pegando fogo. Vamos sair correndo de dentro do carro. Irmão, foi uma luta, né? Aí, por fim, eu fui lá para Luiz de Lemos. Ele enguiçou lá na Luiz de Lemos de novo. Falei, quer saber? Não quero mais saber desse carro, não. Aí meu irmão, não, mas aí a gente vai dar um jeito. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, faz isso não, deixa esse carro aí. Mas tu não quer nem levar para casa? Não, deixa ele fechar aí e amarro ele. Eu não quis nem pegar o carro, sério, eu não quis. Eu posso botar aqui no teu portão? Pô, olha, tranquei o carro todinho. Falei, pedi meu irmão, vê se tu consegue me ajudar nessa aí pra gente vender esse carro. Não, a gente vai dar um jeito. Não quero mais não, arruma um comprador. Mas se vender ele assim, porque ele tinha escangalhado, se vender ele assim não vai dar, não vai sair o que você ganhou nele. Eu falei, tá, esquece que eu gastei nele, que você conseguir, tá bom. Estava com o documento legalizado e ficou lá. E eu orando, Deus ajuda, vender aquele carro e conseguimos vender. Aí ele falou, guarda um dinheirinho aí, que aí se aparecer um carro bom, te ajuda a comprar, meu irmão. Aí eu peguei o dinheirinho e tal, daquele lá, né? Mas foi quando você vender, guarda o dinheiro que a gente vê se inteira aí e compra o carrinho. Mas eu já tinha até desistido de ter carro. Eu falei, eu vou deixar o dinheiro ali, tu deixar mais. Já tinha até perdido a esperança. Aí foi onde Deus usou lá meu irmão para me comprar esse carrinho aqui. Não é novo, mas graças a Deus é uma bênção. Leva para onde eu quiser. Até um pouquinho mais antigo do que aquele, mas é subo o morro, desço o morro, entendeu? Subo para o monte e ele tem me abençoado. Mas se você ver a luta que foi para me chegar até ali, foi uma luta. Então tudo nessa vida é um esforço. Às vezes você vê o cara dirigindo sortudo, às vezes o cara foi reprovado 10 vezes lá na autoescola. Coitado, perdeu o dinheiro para estar ali. Tudo na vida é um esforço. Aí você vê uma pessoa formada em alguma coisa e vai ver os anos que essa pessoa estudou. Poxa, médica é sortuda, ela ganha bem, não sei o que, mas vai ver os anos de estudo de medicina para chegar ali. Noites acordadas, você entendeu? Sem conseguir dormir estudando. Então, no mundo espiritual, também é assim, para você ser abençoado, salvar a sua família, você tem que ter não é que é peleja, sofrimento, não, o Evangelho de Cristo é boa nova, mas você tem que se esforçar. Tudo vai ser um esforço. E esse homem aqui, ele fez um esforço para salvar aquele povo lá, está lá no Juízes. Ele fez um esforço para salvar aquele povo, que Deus se agradou dele. É assim que a gente tem que fazer, entendeu? Deus começa a ver o seu esforço, ele começa a ver que você está decidido, você está decidida, entendeu? A vencer, e aí você vence. Glória a Deus. Eu passei uma batalha lá atrás, mas hoje em dia, graças a Deus, passou. Tudo na sua vida passou. Já não tem mais que ficar esquentando a cabeça. Agora minha casa é só daqui 10 anos que eu vou renovar, entendeu? Acabou o problema. Mas se eu desisto lá atrás, você está entendendo? Tem muitas coisas que a pessoa já perdeu a oportunidade por desistir. Não foi perseverante, desistiu. Tem pessoas que, às vezes, não é que a pessoa que é assim, não. O inimigo põe um desânimo na pessoa. A pessoa começa o negócio, termina, começa a caminhar, para no meio do caminho,
começa um negócio, para no meio do caminho. Ah, mas assim que eu comecei a vender, no começo está fraco, não estou vendendo nada, mas você precisa ser insistente. E vai orando a Deus, entendeu? Vai pedindo a direção de Deus, Deus vai te ajudando. Irmão, tudo é possível que crê, tudo é um esforço. E você começou a vender um negócio agora, é normal, ao longo do tempo vai aumentando a sua clientela. Porque as pessoas não sabem ainda o que você está vendendo, não conhecem ainda o seu produto. Ao longo do tempo que você vai insistindo e vai vendendo, o pessoal vai conhecendo. Um vai passando para o outro. Você está entendendo? Daqui a pouco, quando você for ver, você já está conseguindo melhorar o seu negócio. Entendeu? Melhorar o seu negócio. E só não pode desistir, ser desanimado. Desanimado não é lugar nenhum. Entendeu? Desanimado vai acontecer igual aquela piada, com todo respeito, né? Que Jesus falou que a gente deve amar todos, de toda tribo, língua, nação, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então eu amo a todos, inclusive o pessoal lá da Paraíba, que Deus abençoe todos aí. Mas tem uma piada lá, que o Paraíba estava deitado na rede balançando. Que fresquinho ele está. Daqui a pouco, o que ele vê vindo na direção dele? Uma cobra venenosa. E a cobra está vindo, ele balançando. Ele balançando para ver se a cobra ia desviar. De repente ela vai desviar, né? Não vem na minha direção. Quanto mais ele balançar, mais a cobra vinha na direção dele. Aí quando a cobra estava chegando pertinho, ele, mulher! Aí, oi amor, o que foi? Tem algum veneno de cobra aí? Tem algum remédio contra o veneno de cobra aí? Entendeu? Ele preferiu tomar um remédio do que sair da rede, irmão, sair da direção da cobra. A gente não pode dizer assim, não vence. Tem algum remédio aí contra veneno de cobra? Qualquer coisa ela me picar, eu tomo, mas não saio daqui. Aí não, né? Coitadinho dos Paraíba, mas aí tem que ser esforçado, gente. Então lá no livro de Juízes, vamos lá. Lá no Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, capítulo 1. Acharam aí? Está escrito assim: a servidão sobre os medianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Esse pessoal aqui, eles desobedeceram muito a Deus. Eles estavam desobedecendo muito a Deus. Que Deus falava, eles iam lá e faziam tudo o contrário. Ia lá, fazia tudo o contrário. Aí o que aconteceu? E prevaleceram a mão dos medianitas sobre Israel. E fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estavam no montes e cavernas e fortificações. Vamos dar uma paradinha? Os medianitas, eles começaram a atacar o povo. E o que ele fazia? Tudo que eles plantavam de alimento, o medianita ia lá e roubava o alimento deles. E o povo, ele já não tinha mais o que fazer, por fim eles já estavam fazendo covas para se esconder do inimigo. Você está entendendo? Para fugir do inimigo, porque o inimigo, eles roubavam tudo que era deles, eles roubavam. Tadinho, tem pessoas que tentam fugir, né? Para ver se consegue uma coisinha na vida, mas o diabo vai lá e tenta atrapalhar a vida da pessoa.
E eles já estavam assim, coitados, já estavam fazendo uma escola, tipo os esconderijos, para ver se conseguia levar ou salvar alguma comida. Porque senão eles iam morrer de fome, porque tudo que eles tinham, os inimigos iam lá e roubavam. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Vamos lá. Porque sucedia, lá no versículo 3, porque sucedia que semeando Israel, subiu os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punha-se contra ele em caminho, e destruía as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava o que, pessoal? Mantimento para o povo de Israel. Eles destruíam tudo que era do povo de Israel, ao ponto que não deixava nem comida para eles, roubava a comida deles. Tadinho, o povo já estava passando fome já, porque os inimigos iam lá e destruíam, roubavam tudo. Aí eu vou fazer uma pergunta a você: o que o diabo tem roubado da sua vida? Você está entendendo? De repente ele está lutando contra você, ele está roubando sua paz, está roubando seu sossego, está querendo roubar a sua prosperidade, está querendo destruir sua família. E aí, pastor, e aí que você vai deixar? Você não pode deixar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se levantar. Ali o povo já estava cansado de sofrer, tadinho. Eles iam lá, plantavam, os inimigos iam lá, roubavam tudo. Quando começava a dar os frutos, eles iam lá e roubavam os mantimentos, roubavam tudo. Eles estavam tentando destruir aquele povo de Israel, deixar o pessoal zerado. E o demônio, às vezes, ele tem feito isso na vida de muita gente. Se deixar, ele tenta destruir seu casamento, sua prosperidade, sua paz, ele quer deixar você zerado, sem nada. Entendeu? Mas não é isso que Deus quer, tem uma solução para isso. Olha o que aconteceu. Então, e ele não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Eles roubavam tudo, destruía tudo do povo, roubavam tudo que era dele. Porque subia com seus gados e tendas, como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos. E entraram na terra para quê, pessoal? Para destruir. Você está entendendo? Era muito, eles vinham para destruir aquele povo. Gente, você tem que entender isso, presta bem atenção. O inimigo, ele sempre vai tentar destruir a sua vida, a minha vida, a sua saúde, a sua prosperidade, o seu casamento. Você está entendendo? Se você lutar ou não, ele vai tentar te destruir do mesmo jeito. A diferença é que se você estiver com Deus, lutando com Deus, ele não vai conseguir roubar mais nada que é seu. Aquele povo andava triste, andava de cabeça baixa, já andava amargurado. Porque o demônio ia lá, tudo que era deles ele destruía, ele roubava. Você está entendendo? E ele já estava triste, o povo já estava andando amargurado por causa disso. Aí o que aconteceu? Assim Israel empobreceu muito. Assim Israel empobreceu muito pela presença de quem? Dos medianitas. Porque tudo deles era roubado, tadinho. Já viu? Quando entra um dinheirinho, você, está um dinheirinho folgado na conta, daqui a pouco, parece um problema, já foi o dinheiro embora. Você está entendendo? Aí você separa lá o dia da carnezinha, o problema, já foi sua carnezinha embora. Ele está passando muito sufoco. Não, esse mês, graças a Deus, já deixei até o dinheirinho lá na conta do meu gás. Daqui a pouco você vai ver, cadê o dinheirinho? Foi embora. Acaba o gás, e o gás só acaba numa péssima hora. Ou quando você está duro, ou de madrugada, ou de noite, não é não? Ou quando está tudo fechado, ou quando você está duro, já reparou? O gás, ele não avisa. Eu não sei por que acontece isso. Às vezes você está lá com seu dinheirinho lá, tranquilo dentro de casa, o gás não acaba. Você fica esperando ele acabar, tu fica segurando o dinheiro. Não vou mexer nesse dinheiro não, porque eu sei que já está nas contas. Aí quando não dá
sacanagem você ter uma necessidade que tu gasta o dinheiro, aí o gás acaba. Aí você fica assim, poxa, por que não acabou ontem? Que eu estava com o dinheiro guardado. Eu sei que ele escolhe o dia de acabar, não. Então, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que eles fizeram? Eles foram orar. O inimigo está tentando te atacar, tentando te destruir, tentando acabar com tudo que é seu. Você está entendendo? O que você tem que fazer? Orar, pessoal. Porque ele é o único que pode socorrer, te ajudar. Então, ele está dizendo aqui, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor o que, pessoal? Um profeta aos filhos de Israel. Deus sempre vai enviar um pastor, uma pastora para falar com você. Ele precisa falar com você. Você só escuta Deus através da palavra. Às vezes você vem aqui na igreja, tem coisas que eu posso estar falando aqui que é certinho a sua vida. Você está entendendo? Mas alguém falou para você, não, mas Deus sabe a sua vida. E Ele trouxe você aqui porque Ele quer te ajudar. Às vezes você já perdeu muita coisa, o diabo já tirou muita coisa de você, já roubou muita coisa. E agora Deus quer acabar com isso, Ele quer restituir o que você perdeu. Por isso que ele usa alguém. Quando Deus quis ajudar esse povo aqui a sair dessa situação, o que ele usou? Um profeta, um homem de Deus, vai usar uma mulher de Deus para falar com o povo. Aí ele disse, aí enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todo o povo que vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a tua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido. Vamos dar uma paradinha aqui. Na verdade, eles estavam passando aquela lutinha lá, porque eles não tinham ouvido o conselho de Deus lá atrás. O conselho de Deus não é para te destruir, gente. Lá na frente, você vai ver, poxa, que bom que eu ouvi o conselho de Deus, e agora eu estou vencendo. Entendeu? Mas Deus deu um conselho a eles, não ouviram, por isso que os inimigos vieram contra eles, para tentar destruir eles, entendeu? Porque nós precisamos prestar atenção na voz de Deus, porque é isso que vai fazer ter condições de Deus guardar a gente e a nossa família. Eu estou falando, não vai por esse caminho não, é igual amizade, cuidado com a amizade errada. Tem amizade que te dá cada conselho que só Jesus. Quer ver um exemplo? Eu, quando estava lá no mundo das drogas, aqueles vícios lá, tinha pessoas, né? Alguns parentes meus, vou falar mais claro que é para você, mas alguns parentes, que me julgavam, né? Assim, eu não culpo eles não, que eu sei que minha luta não é carne e sangue. Mas aí, é cachaceiro, é alcoólatra, é mais não sei o que, vai morrer assim. E aí, depois que eu me converti, que eu comecei para a igreja, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei, sabe? Aí essa mesma pessoa começou a me criticar, porque só vive na igreja. Entendeu? Só vive na igreja. Palhaçada, ficando fanático já. Tudo é Jesus, não sei o que, aquele pastor, aquela igreja. Aí eu fui no pastor, falei, pastor, ora por mim, porque agora meus parentes meus aí que vivem falando umas coisas aí que eu venho para a igreja, que eu sou fanático, não sei o que. O pastor falou assim, Fabiana, minha filha, eu vou te dar um conselho, cuidado com esses conselhos errados e olha para Jesus. Você vê que o pessoal nunca está satisfeito. Você estava lá no início, lá, nas drogas, o jeito que você estava, o jeito que você está, eles eram para ficar felizes que você está na igreja.
você saiu daquela vida, que você está, né, tá se fortalecendo no Senhor, aí você vê que o pessoal não está satisfeito, é difícil agradar. É difícil agradar as pessoas, é melhor agradar Jesus, irmão. Entendeu? Porque o pastor falou, agora olha só, o pastor falou, olha como é que é as coisas, a gente vai ficar feliz que você está mudando, não está chateado que você está vindo para a igreja. Mas é para a igreja, você não está indo mais para a boca, você está vindo para cá, o pessoal tinha que ficar feliz com isso. Então você tem que ter cuidado com as más conversações. Às vezes a pessoa está com a vida no fundo do poço e ninguém fala nada. Aí você começa a ir para a igreja, começa a melhorar. Está indo aonde? Na igreja estou indo. Aquilo ali, nem existe pastora mulher. Você está entendendo? Nem existe pastora mulher. Quem disse para você? Cadê? Pega a Bíblia. Vai querer discutir contigo e tudo a Bíblia. Aí você vai e escuta o conselho errado. Aqui na igreja tinha uma mulher que aconteceu isso. Ela era de outra igreja. Aí ela veio aqui fazer uma visita, que ela estava com uma situação meio estranha. O marido dela era cristão junto com ela, né, na outra igreja, mas ele já era, tinha até cargo lá na igreja e tudo. Mas o marido dela começou a beber uns birinais. Aí ela veio falar comigo, poxa, meu filho foi embora de casa, meu marido está bebendo uns birinais, e eu estou passando os problemas lá, estou com a minha vida no fundo do poço, Aí eu falei, irmã, eu sei que você é de outra igreja, eu não estou querendo te tirar de lá não, mas vem pelo menos uma vezinha, lá tem culto de libertação? Ah, não tem não, vem pelo menos sexta-feira aqui no culto de libertação, que eu vou te ajudar, vou estar orando. Aí ela e o marido dela não estavam muito bem, você vai dar a volta por cima. Ela veio primeiro culto, ficou maravilhada, e aí eu comecei a orar por ela e as coisas já foram começando a mudar lá. Ela ficou toda alegre, né? Começando a mudar. Aí ela me chamou para fazer uma visita na casa dela. Foi meu esposo, não sei mais quem é que estava com a gente, mas quando eu cheguei lá, ela já estava com outra cabeça, os dois. Aí ele chegou para perto do Samuel, o rapaz, né? Mas eu bebo, eu tenho um carro lá na igreja, eu bebo um negocinho, mas eu bebo porque a Bíblia fala sobre vinho, né? Aí o meu marido começou a evangelizar o marido dela. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar. O vinho da Bíblia, ele não continha álcool. O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. Pastora, por que a pessoa que bebia o vinho, ela ficava, tipo assim, embriagada, igual como é que é o nome dele? Às vezes é tanto profeta que a gente até confunde. Noé, quando entrou na arca, ele saiu, ele plantou uma vinha de uva e tomou tanto vinho que ele ficou embriagado. Já viu essa passagem na Bíblia? Mas o suco da uva, que é esse suco aí que a gente serve na Santa Ceia, o próprio suco da uva puro, ele tem um alto teor de fermentação próprio dele, da uva. E esse alto teor da fermentação, se você tomar uma garrafa daquele ali, você vai ficar tonto, se você já bebido uma bebida alcoólica, por causa da fermentação da uva, mas não é por causa do álcool. Naquela época não existia álcool. O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. E aí o meu esposo explicando a ele, né? Aí ele, tal. E aí ela chegou perto de mim e falou assim, mas sabe o que acontece? Não existe, onde que existe na Bíblia pastora mulher? Porque eu estava conversando com o meu líder lá, na igreja dele. Aonde que está escrito na Bíblia que existe pastora mulher? Falei para ela, irmã, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a Raquel, ela era uma pastora de ovelha. Você está entendendo? Mas ali não
fala que ela estava apacentando gente, então não existe pastor também na Bíblia, que fala sobre pastor de ovelha. A Raquel era pastor de ovelha, a Débora, ela era uma profetisa e juíza do povo de Israel. Você já leu a palavra da Débora? Gente, a Débora foi uma grande mulher no reino de Deus, tá? Ela venceu vários inimigos, salvou o povo de Israel, ela era juíza do povo de Israel e era uma profetisa. O Sansão também era juiz do povo de Israel, mas o Sansão caiu na tentação com a Dalila. A Débora não. Ela era mulher, mas ela apacentou ali, ó, ela teve várias vitórias. Aí lá no livro de Atos dos Apóstolos também fala sobre a Dorca, que era uma discípula. Você está entendendo? Então, aí não existe nada na Bíblia que proíba uma mulher de pregar. Existe um versículo na Bíblia que Deus não permite que a mulher ensine na igreja. Já vi várias pessoas falar isso. Mas se você ler embaixo, a pessoa está cortando o versículo. Que Deus não permite que a mulher ensine o marido. Não é apacentar, não é o povo, é o marido dela. Você está entendendo? Lê lá o versículo todo. Eu já fiz um podcast sobre isso, né? Ali dentro da palavra. Não tem nada dizendo ali que a mulher é proibida de ensinar. Você entendeu? Aí eu fui explicar a ela. Não, mas lá na igreja eles falaram que nem existe pastora mulher. Tá bom, fazer o quê? Eu vou debater com ela, né? Aí eu fiz a oração, abençoei. Aí ela parou de vir aqui porque falaram para ela que não existia pastora mulher. Não vai forçar, não veio. Irmão, um dia eu estava ali brincando com a Yarminha aqui no posto. A Yarminha era pequenininha, ainda a Yarminha pulando ali. Daqui a pouco me vem ela desesperada, chorando, os olhos todos vermelhos. Falei, o que houve, irmão? Ai, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí já existia pastora mulher. Ai, depois que eu saí da igreja, estava indo tudo tão bem. Eu saí daí, meu marido piorou. Começou a me tratar mal. Pastora, ele fez anos de casamento, ele saiu de casa. Ela estava vindo lá de lá. Ele saiu de casa, está morando agora aqui atrás. Ó. Até vim da casa dele agora, pastor. Meu Deus, já tentando destruir meu casamento, pastor, me ajuda. Ele está bebendo muito. Eu falei, irmão, vou orar pelo seu marido, pelo seu casamento e tal. Aí tá. Mas faz um esforcinho, de vez em quando você vem aí. Nem ela não voltou mais. Aí, mas eu continuei orando por ela. Entendeu? Aí teve até uma vez que ela chegou aqui, pastor, tem uma mulher aí, não sei se ela é daqui de perto aqui, tem uma mulher aí que eu tive um desentendimento com ela, eu falei até que eu estava vindo aqui nessa igreja, ela bem desafiou essa igreja aqui. Diz que essa igreja aqui vai fechar, que ela quer ver quem é o Deus seu, quem é o Deus dela, porque a mulher é espírito. Ei, irmão, não dá para ela não, irmão, não vai fechar não. A mulher que mudou dali sumiu dali. Entendeu? A igreja está aqui até hoje. A mulher sumiu, se já quase foi embora. A mulher que disse, aí passou. Aí, quando passou mais um tempo, ela veio de novo, tá? Aí dessa vez eu estava aqui na calçada aqui, em pé ali, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei mais o que eu faço. Falei, irmão, falei para a senhora vir aí devagarinho, para a senhora ouvir a palavra. A senhora fazer uma campanha por ele. Mas não está dando para vir, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, então tá bom. Aí ela, a senhora não sabe o que aconteceu agora. Eu falei, o quê? Ele arrumou outra mulher. Arrumou outra mulher, está com ela, com não sei o quê. Eu falei, não, vou orar. Aí eu sei que foi. Olha só. Ela não quis ficar aqui de jeito nenhum, que ela achava que a pastora, que não existe pastora mulher, não é isso? Aí eu presto atenção nisso aí para você ver como é que é. Lá era homem, o pastor lá era homem. Acabou o casamento, depois de anos eu encontrei com ela, estava ela numa igreja, o marido dela largou ela, foi para outra igreja, foi morar com outra mulher. Isso foi anos que passaram.
Anos que passaram, o casamento acabou. Foi um para cada lado, ficou um em cada igreja. E ele arrumou outra mulher. O pastor lá era o quê? Homem ou era mulher? Hã? Oi? Era homem, né? E acabou o casamento deles. Agora eu vou te falar uma coisa. E aqui, que é a pastora mulher, Ronaldo e Rosângela, quando veio para cá, eles estavam quase separando por causa de bebida. Rose começou a buscar Deus. Falou, pastor, estava com fiapo. Ele tinha mandado ele embora. Resultado, o cara foi liberto, se converteu. Os dois agora é obreiro aí da igreja. Ele também bebia, parou de beber. Então aí até hoje. A Luciene e o Anderson, quando eu conheci a Luciene, eu não sei o que houve lá, mas ela estava meio afastada do esposo dela. Aí ela veio aqui me pedir oração, a gente orou. Graças a Deus. Quantos anos vocês estão aí? Mais ou menos aqui. Ela está mais, eu estou mais de 3 anos. Então aí até hoje. Agora você me diz, é a diferença que faz a pastora mulher ou homem? Você está entendendo? Aqui está aí até hoje. Mas e lá, onde era homem? Foi ela para um lado e ele para o outro. A mulher conheceu outra mulher, foi embora, o homem. Acabou o casamento. Então, irmão, não é isso não. É o conhecimento da verdade. Eu fico pensando assim, o diabo enganou ela, que não existia pastora mulher, que não sei o que, vai destruir a vida dela. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter cuidado para as maus conversações. As maus conversações é terrível. Você está entendendo? Então, ele falou aqui, ó, vamos lá. Ó, e eu sou... Não, e eles não deram ouvido, não foi? Aí o que aconteceu? Vou ter que apressar aqui um pouquinho, pessoal. Agora vai chegar na hora principal dessa mensagem, essa hora que quero que você preste bem atenção. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Lielita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Gente, preste atenção. O diabo estava roubando lá, o inimigo estava roubando tudo que era do povo, né? Mas tinha um homem do meio deles, porque aquele povo não estava tendo força para lutar, mas eles estavam se escondendo nas cavernas. Mas teve um homem ali no meio deles que não se escondeu, que resolveu lutar, que foi o Gideão. O que o Gideão fez? Ele pegava o trigo e ia malhar o trigo lá no lagar. Por quê? Porque o lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagar é lugar de fazer vinho, de amassar uva. Entendeu? O lagar é o lugar de amassar uva. Mas ele pegava o trigo e levava lá para o lagar para salvar dos midianitas, para despistar o inimigo. Você está entendendo? Porque como que eles iam imaginar que ele estava levando o trigo lá para o lagar? E ele resolveu lutar para quê? Para tentar salvar um alimento para o povo. E ele sozinho ele fazia isso. E aí o que aconteceu? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus olhou lá de cima e Deus ficou maravilhado com Gideão, porque ele, mesmo o povo desanimado, mesmo o povo se escondendo, mesmo o inimigo tentando roubar o trigo, ele se levantou para lutar, para tentar salvar o povo. Assim, às vezes, é na sua casa. Às vezes o negócio está dando tudo errado, o diabo está tentando destruir sua vida, mas você se levanta para fazer alguma coisa. Eu vou buscar Deus. O diabo não vai levar mais nada que é meu, uma decisão. É igual eu, quando vim para a presença de Deus, a minha vida era destruída, irmão. Uma miséria, a gente devendo todo mundo, eu presa nos vícios, meu marido também, meus filhos tudo sofrendo.
Você está entendendo? Eu tinha que me viver igual esse povo aqui me escondendo. Mas como? Porque eu vivia devendo todo mundo. Eu estava tranquila ainda. Daqui a pouco vinha hora de que eu não tinha dinheiro para pagar. Vinha a pessoa que eu estava devendo, irmão. Eu saía me escondendo por trás das prateleiras do mercado. Entendeu? Tinha um rapazinho lá que até hoje eu lembro dele. É cheio de picôs, ele vendia pão. Aí ele chegava lá para cobrar, eu não tinha dinheiro de pão. Corre. Naquela época eu não conhecia Jesus, né? Então quando a gente não conhece Jesus, a gente mente. Aí eu virava para a Natasha, vai lá, fala que eu não estou em casa não, que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí a Natasha, que era pequenininha, tá, de inocente ainda, ela chegava lá, minha mãe mandou dizer que não está em casa não. Minha mãe mandou dizer, eu ficava lá de dentro ouvindo o que a garota falou, gente. Eu vivia me escondendo das dívidas, dos problemas. Você está entendendo? Mas chegou uma hora que eu tomei uma decisão. Falei, chega de perder, gente. Chega de apanhar, chega de ser humilhado. Irmão. Eu tomei uma decisão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso, eu mesmo tinha na minha mente, né? Passava na minha mente, eu não nasci para sofrer, eu não nasci para viver humilhado toda a vida, eu não nasci para perder toda a vida, gente. Você está entendendo? Comecei a não querer aceitar mais aquilo, eu queria uma mudança, na minha vida, eu não aceito mais viver assim. Sendo humilhada, sendo pisoteada, tudo dando errado, eu não aceito. E o Gideão, o que ele fez? Um homem só, ele não aceitou mais aquilo, ele falou, não tem que fazer alguma coisa para tentar livrar esse povo. E como ele foi sozinho, ele se levantou para tentar fazer algo, Deus olhou lá de cima e falou, esse é o homem certo que eu preciso para salvar o povo. Por quê? Porque ele é esforçado. Esse é corajoso, ele é esforçado, ele se levantou e Deus só escolhe, às vezes você está pensando, mas por que Deus me escolheu se eu sou tão fraquinho? Você está enganado, Deus não escolhe fraquinho não, tá? Deus escolhe aqueles que ele sabe que é forte, que você vai vencer. Você está entendendo? Ele escolheu Gideão. Quando ele olhou lá de cima, ele estava procurando alguém, os pessoal tudo escondido, tudo desanimado. Gideão não. Gideão estava tentando fazer alguma coisa para ajudar. Assim, deixa eu te explicar, você também precisa no mundo espiritual ser esforçado para buscar Deus. Você está entendendo? Isso é uma decisão sua. Chega, eu não vou perder mais para o inimigo, eu vou orar, eu vou buscar Deus, a minha história vai mudar, eu vou ouvir a palavra. Dessa vez eu vou vencer, acabou. É uma decisão sua e você tem que se esforçar. Porque o Gideão tomou essa decisão, mas ele se esforçou. Tu imagina ele sozinho pegando aqueles trigo, levando lá para o lagar, ainda tinha que ficar malhando o trigo e olhando para ver se o inimigo não vinha. Mesmo ele sozinho, sem ninguém, ele se esforçou. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu vim sozinha. Eu sozinha, só eu e Deus. Meus filhos não vinham para a igreja, meu marido não vinha para a igreja, ninguém. Eu ia sozinha. Entendeu? Uma luta para me chegar lá, mas eu ia. E aí comecei a caminhar. Daqui a pouco Deus começou a trazer. Foi libertando meu marido, foi libertando meus filhos, foi mudando a minha história. Mas eu comecei sozinha. Eu fui um Gideão dentro da minha casa. Às vezes eu chegava lá, pastor, só eu que estou buscando a Deus. Eu falei, filha, continua, não para. Pode deixar que Deus vai trazer Samuel, vai trazer sua família toda. Você precisa ser um Gideão de dentro da sua casa. Se esforçar, uma decisão. Eu não quero, o diabo vai roubar mais nada que é meu. Eu vou me levantar, eu vou levantar minha cabeça. E ele fez isso. E Deus olhou lá de cima e ficou maravilhado. Varão valoroso, Deus chamou ele. Homem de valor. Você está entendendo? Você é um homem de valor, você é uma mulher de valor. Senão Deus não tinha escolhido você, tá vendo? Ele escolhe aqueles que é de valor, aqueles corajosos, decididos. Aí o que aconteceu? Vamos lá. E
é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso lhe sobreveio? Às vezes você não pensa assim: poxa Deus, mas se o Senhor está comigo, por que eu estou passando isso tudo? Por que tanta luta? Por que a minha história ainda não mudou? Irmão, mas Deus aqui já estava preparando aqui o terreno para dar vitória para eles. Deus ia tirar eles daquela situação. Só que Deus estava preparando. Vou te mostrar aqui. Se o Senhor é conosco, cadê? 13. Se o Senhor é conosco, não. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso lhe sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizia: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eles estavam em cadê aquelas bênçãos todas que o Senhor prometeu? Agora o inimigo está atacando a nossa vida. Mas olha o que Deus falou para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Preste atenção nisso aí, pessoal. Vai nessa tua força. Não para, continua. E livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviou eu? Agora vamos dar uma paradinha aqui. O que Deus falou para ele? Vai nessa tua força. Quando você começa, você não tem que parar no meio do caminho. É uma decisão. Deus falou para ele: vai nessa tua força, que você vai conseguir livrar o povo da mão de Israel. Se você for uma pessoa esforçada, você perseverar, você vai conseguir salvar a sua família, você vai conseguir a porta de emprego, você vai conseguir chegar lá na sua bênção. Só que você tem que ir, você não pode parar no meio do caminho. O Gideão, Deus já mostrou para ele: você vai conseguir salvar esse povo, vai mudar essa história, mas vai nessa tua força, não para. Se Deus já está mostrando para você, já está falando para você que você vai conseguir, você não tem que parar no meio do caminho. Você tem que ir até o fim, é uma decisão. Estão entendendo? Sim ou não, gente? É uma decisão. Então, ele falou, vamos lá. E quando você quer, você vai, não tem jeito, é igual eu. Eu quando cheguei na igreja, estou vendo a Juliana ali, com o Ravi, eu quando cheguei na igreja, a Yasmin, eu cheguei na igreja grávida, né, da Yasmin. Depois a Yasmin nasceu, e a Yasmin com volta assim de, um pouquinho mais, na volta de 2, 3 anos, 4 anos por aí, 4 não, mas até uns 3 anos, a Yasmin, ela era bem gordinha, a Yasmin é grande, ela não puxou, ela puxou lá o pai, porque ela está com 13 anos, a altura dela, ela puxou lá o pai, é parente do pai dela, não puxou muito o meu não, entendeu? E a Yasmin era bem gordinha. Você acredita que para mim ouvir a reunião, eu tinha que ficar o tempo todo com a Yasmin no colo? O tempo todo, e às vezes eu ficava perto assim do pastor, era uma luta para me ouvir a palavra. Porque se eu sentava com ela, vinha as outras crianças, assim onde está a Juliana, está ali, tinha um montão de outras criancinhas. Cara, a gente não vai ficar chateado com criança, porque criança é criança, né? Eles faziam uma algazarra no meu pé, e um puxa daqui, a me puxava de lá, e eu tentando ouvir a palavra não conseguia. O que eu fazia? Para poder ouvir, eu pegava ela no colo, e aí eu ficava em pé, assim, perto do altar, que aí as outras criancinhas brincavam, e a Yasmin ficava quietinha. Irmão, aí a Yasmin era pesada. Sabe o que é tu ficar o culto todinho com a criança? Aí, em vez de quando fazia assim, que a coluna doía, aí assim que a perna doía, mas era o jeito que eu tinha para ouvir a palavra. Não é tua frente que eu fazia isso, para me ouvir. E agora eu estou vendo ela, eu estou lembrando isso, tudo é um esforço. Tinha monte, eu enrolava a Yasmin, recém-nascida. É doida levar a criança para o monte, eu não tenho quem deixar, vou levar. Enrolava ela todinha. Ela era desse tamanho, ficava desse, toda coberta. O pastor subia de noite, a gente ia para o monte. Tinha vigília, eu levava o colchãozinho. Irmão, forrava o colchãozinho assim, com um brinquedinho. Aí daqui a pouco ela dormia,
cobria ela lá, a gente orando e ela lá deitadinha no colchão. Quando você quer, você vai, irmão. Não tem essa não. Ninguém consegue segurar você. E esse homem aqui, ele estava decidido. Ele, não, ninguém vai roubar mais nossa comida, não. Entendeu? Aí o que ele fez, irmão? 16, né? Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão do medianita. Porventura não te enviei eu. E ele disse, Senhor, olha o que ele pensava, gente, presta atenção no que esse homem pensava. Com que livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Olha só, tu imagina, coitado, tu imagina uma pessoa morar num lugar todo, daquela cidade toda, a pessoa ser a mais pobre dali. A família dele era a mais pobre. Gente, Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Você está entendendo? Que às vezes você diz, mas por que Deus olhou logo para mim? Mas eu era mais pobre que ele chamou para poder ajudar lá. Porque Deus não quer saber a sua posição social, o que você não tem, o que você tem. Ele está interessado em você. Você está entendendo? Aí ele disse assim, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tipo assim, lá em casa, lá ninguém liga para mim, eu sou mais desprezado. Quando fala menor, não é de tamanho não, é igual Davi. Eu sou mais desprezado, lá em casa ninguém liga para mim. Eu vou falar, ninguém nem me ouve, deixa eu falando sozinho. Entendeu? Aí ele disse assim, e o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo, irmão, porque é mais do que isso. Deus falou para ele, você pode ser pobre, pode ser desprezado, mas eu vou estar com você. Eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Sabe o que é isso? Tu lembra lá atrás que a gente leu que os medianitas eram muitos, lembra? Que veio como gafanhoto? Ele falou, você vai ferir esses medianitas aí como se fosse um só homem. Eu vou trazer aqui para o lado espiritual. Às vezes é um montão de problema na sua vida. Meu Deus, mas como é que eu vou vencer isso tudo? Mas Deus está falando, eu vou ser com você e você vai vencer isso tudo aí. Você está entendendo? Eu vou acabar com o problema todo. Irmão, quantas vezes eu já estive cercada de problema? Era isso. Você vai lá e invoca o nome do Senhor, daqui a pouco Deus começa a abre a porta aqui, muda ali. Deus é Deus, gente. Nós estamos lidando com Deus, mas você tem que ser esforçado, você não pode parar no meio do caminho, você tem que ter decisão, igual ele teve aqui. Ele falou, não importa se você é pobre, se você é menor, eu hei de ser contigo, você vai ferir os medianitas. Como se fosse um só homem. E ele lhe disse, agora se tem achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não te aparte, e até que eu venha e lhe traga um presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos, asno, de um efa de farinha, e a carne, né? E a carne numa panela. E trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os bolos, asno e põe sobre esta penha. E ele botou e verte o caldo, e assim fez, porque ele foi lá dar um agrado para o anjo. Espera aí que eu vou fazer lá um bolo. Mas irmão, o anjo come igual a gente. Entendeu? Está oferecendo aí aquilo ali para Deus, mas o anjo olhou como fazer com esses bolos dele lá. É a oferta para o Senhor. Então ele falou, bota naquela penha ali. Aí o que aconteceu? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado
que estava na sua mão e tocou na carne dos bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne humana. Foi o jeito que Deus teve de consumir a oferta dele. Hoje não tem como comer. Entendeu? E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era anjo do Senhor. E disse a Gideão: Ah, Senhor Jeová, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: Fique em paz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque lá atrás tem pessoas que já viram o anjo e morreu, né? Porque não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, né? E chamou o Senhor, e lhe chamou, a paz, ainda até o dia de hoje. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma um boi. Não, esse aqui é outra coisa. Lá no capítulo 7, vamos dar uma paradinha aqui, preste bem atenção. Capítulo 7. Mas deixa agora aí um pouquinho, preste atenção aqui, porque eu vou ter que resumir, porque essa passagem é muito grande, para adorar. Se você quiser, marca aí o capítulo 7, você vai ler em casa, você vai ver que é tudo que eu estou falando aqui. Deus chamou lá o Gideão um dia de madrugada. Deus acordou lá o Gideão: ó, se prepara aí que você vai vencer lá os medianitas. O Gideão tinha 22 mil homens, por isso que eu estou falando, né? Mas por que não aconteceu? Deus está preparando a sua vitória para te dar na sua mão. Tinha 22 homens com Gideão. E Deus falou para Gideão: Gideão, vai lá, apregoa sobre o ouvido do povo e manda os covardes e medrosos embora. Deus já começou a selecionar quem ia com Gideão. Porque às vezes tem pessoas que Deus tira da sua vida e você fica meio sentido, mas se tirou, irmão, não era para estar aí a te atrapalhar. Deus falou assim: vai lá, fala com os covardes e medrosos, pode ir tudo embora. Dos 32 mil, foram 32 mil soldados que tinham com ele, 32 mil. Dos 32 mil, 22 mil foram embora, que era covarde e medroso. Gideão só ficou com 10 mil para ir na batalha com ele. Desses 10 mil, Deus falou para Gideão: agora vai lá, leva esses 10 mil lá na beira do rio, lá, né, para beber água, que eu vou fazer um teste lá com eles. Vamos ver desses soldados quem são os vigilantes. E ele foi lá e fez o teste. E quando fez o teste com ele, desses 10 mil, só foram selecionados 300 homens para ficar com Gideão. Só os 300 que eram corajosos e eram vigilantes. Por quê? Porque os soldados, Deus mandou, falou: Gideão, vai lá e fala para ele beber água no rio. E teve uns dele que bebeu água assim, entendeu? No rio. Outros não, os 300 ele bebia água assim, ó, vigiando. Porque do jeito que ele estava assim, o soldado cortar a cabeça dele, não era vigiante. Agora aqueles que estavam assim atentos, ó, foram 300. Aí Deus falou: esses 300 é que vai com você. Eles estão preparados para ir contigo. Selecionou quem ia. Na tua jornada, Deus vai selecionar as pessoas certas para andar com você. Tem pessoas que não é vigilante. Você está entendendo? Acaba botando você numa furada. Por quê? Um daquele medroso lá, se pegasse daquele medroso, quem é o chefe? Gideão está ali, ó. Eu tenho que entregar ele, entendeu? E eu tenho que entregar ele. Então, quem Deus tira da sua vida, se foi Deus que tirou, não lamenta não, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu, quando vim com a presença de Deus, vou te falar a verdade, eu perdi muitas amizades. Pessoas que começou a me... fulano ficou chato agora, é careta, mas não sei o que, só vim falando de Jesus, mas saiu porque não era você. E Deus colocou novas pessoas na minha vida que me ajudaram, continuam me ajudando. Você está entendendo? Aí, com esses 300 homens, Deus acordou o Gideão de madrugada, falou: ó, prepara esses homens aí, que eu vou dar uma medianita nas tuas mãos. E os
300 homens tinham que ser obedientes, vigilantes. Por quê? O Gideão falou assim, ó, vocês olham para mim. Conforme eu fizer, vocês vão fazer também. Aí Deus mandou o Gideão distribuir as armas para a guerra. Sabe qual foram as armas? Os soldados medianitas estavam armados até os dentes. Olha as armas para a guerra. Buzinas, pífaros e tochas. Tu já imaginou você ir para uma guerra com tocha e uma buzina? O que você vai fazer, meu querido? Mas as armamentos foi esse. Aí Gideão pegou os 300 homens, dividiu. Por exemplo, aqui estava Arraial, os medianitas. Né? Estavam tudo aqui. Foi durante a noite o ataque. Deus que preparou tudo. Aí Gideão separou 300 do lado de cá, não, 100 do lado de cá, 100 aqui e 100 lá. Entendeu? Em volta do... Aí Deus falou, quando for tá hora certinho, vocês vão gritar, todos vocês, tudo junto, de uma vez só. Por Gideão e pelo Senhor, pela espada do Senhor. Vocês vão dar um brado de guerra. E aí vocês vão quebrar os cântaros e apertar a buzina. E os soldados, eles fizeram exatamente como Gideão pensou, falou, como Deus fez. O que aconteceu? Durante a noite, os medianitas, quando escutou isso tudo, eles pensaram que eles estavam cercados. Como que eles imaginaram que eles estavam cercados por 300 homens? Eles imaginaram o quê? Caraca, é muita gente que deve ter cercado a gente. Eles se levantaram de noite no escuro, como não deu tempo de se preparar na escuridão, eles começaram a atacar um ao outro pensando que eram os inimigos. E eles se mataram eles mesmos, uns aos outros. Acabou com o exército dos medianitas. E Gideão e o povo ganhou aquela batalha. Deus ensinou a estratégia certinha de guerra. Deus ensina, você não ensina. Você está entendendo? Você vem para a igreja, você vai ouvir a palavra, você vai aprender. Só que você não pode ter medo, você tem que ser esforçado, tem que ser corajoso, corajosa. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, esforça-te. Você vai fazer esse povo vencer, mas esforça-te, tenha bom ânimo. Uma pessoa esforçada e animada salva toda a sua família. Você está entendendo? Porque só por causa do Gideão salvou esse povo aqui todinho. Porque eles venceram, e acabou aquele negócio de roubalheira de comida. Acabou, irmão. Eles ficaram livres. Aí depois, se você ler lá na frente, você vai ver que eles ainda pegaram o despojo. Tudo que eles roubaram do povo, o povo pegou tudo de volta. Estava tudo lá nos arraial deles, lá, eles pegou tudo de volta. Deus ainda restituiu tudo que eles tinham perdido. Você está entendendo? Por causa de um homem que não abaixou a cabeça, por causa de um homem que não aceitou a derrota. Você tem que ser essa pessoa que não abaixa a cabeça, que não aceita a derrota, que chega, o diabo não vai roubar mais nada que é meu. Tomei uma decisão, agora eu vou vencer. Você precisa ser assim. Mas pastora, lá em casa, ou lá na minha vida, só eu sozinha. Mas Deus falou para Gideão, eu hei de ser com você. Você vai acabar com eles todinhos, porque eu estou contigo. Irmão, se Deus está comigo, eu não estou mais sozinha. E Deus é o suficiente. Você está entendendo? Eu estou falando isso quando eu comecei a buscar Deus, eu fui sozinha, só eu e Jesus. Mas Deus falou comigo que estaria comigo, que eu ia conseguir. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? É uma decisão. Não baixa a cabeça, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou conseguir, você salva a sua família. Glória a Deus, amém? Entenderam direitinho? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Dia das Mães é sem ser esse domingo ou outro, vai cair na Santa Ceia. Vai ser de manhã, tá? Aí a gente vai tomar a Santa Ceia. Quem quem puder trazer alguma coisinha para a gente fazer aí, um café da manhã especial para o Dia das Mães. Quem não puder, não tem problema, pessoal. O importante é a sua presença. Uma vez a irmã, não vi não, porque eu não tinha nada. Eu falei, irmão, você fez pessimamente demais, vou deixar de ir para a Santa Ceia, porque você não tinha? Não,
A gente fala assim, se você puder, não custa nada. Aí um traz uma coisinha, a gente faz um cafezinho da manhã especial. Gente, é sem ser esse domingo ou outro, a Santa Ceia, de manhã. Aí você já vem, né? Vamos fazer uma oração aqui pela mamãe. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoar todas as mamães. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pessoal, eu esqueci. Pega a água aqui, o sabonete. Glória a Deus. Ele a conversa e tudo, né? É bem espertinho com a idadezinha dele. Olha lá, vai ele. Lá vai ele. Lá vai o Ravi, né, Ravi? Hã? Tudo é uma decisão, pessoal, entendeu? Funciona desse jeito. E glória a Deus por isso. Não tem como não vencer, gente, com Jesus. A não ser que se a gente ficar dando ouvido pro diabo, a gente não vai entrar nele. O diabo sempre vai botar um monte de coisa na tua cabeça. Não vai ali, não. Ali ninguém gosta de você. Gente, eu já passei por tudo isso. Tu não viu na cara, os irmãos ficam te olhando de um jeito esquisito. Quando eu comecei a ir para a igreja, era assim. Não viu naquela irmã te olhando de cara esquisita? Você não ia mais para lá, não. Jesus, só Jesus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Hein? Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, essas pessoas estão aqui hoje e eu acredito que se elas chegaram até aqui, elas também já cansaram de sofrer, Senhor. Teve pessoas que o diabo já fez de tudo para destruir, já tentou parar essas pessoas, já tentou destruir a família, já tentou destruir a fé dessas pessoas, mas o Senhor não deixou, porque o Senhor tem um propósito na vida delas. E quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, não pode ser frustrado. Deus, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas como o Senhor fez lá na vida de Gideão. Que o Senhor dê a vitória a essas pessoas, Pai. Chega do diabo roubar a paz, roubar o sossego, destruir famílias. Chega disso. O Senhor tem poder para mudar toda a história. Ainda que essas pessoas pensem que não tem jeito, outras acham que não tem condições de vencer, como ele falou ali. Eu não tenho, eu sou boa, eu estou sentado no bolso, como é que eu vou conseguir pagar essa dívida? Como é que eu vou conseguir mudar a minha história? Mas o Senhor falou para Gideão: eis que eu sou contigo, e você vai conseguir resolver isso tudo aí. E o Senhor deu a vitória a ele. Pai, dá a vitória a esse povo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Acaba com essa covardia do inimigo atacando a família, atacando a saúde, atacando a prosperidade em nome de Jesus. Nós sabemos que a sua palavra diz que nossa luta não é carne nem sangue. Aí o demônio usa pessoas para tentar desanimar, falar coisa negativa, mas que em nome de Jesus essas pessoas consigam ter ouvido só para o Senhor. Que o que não prestar eles deixam entrar de um lado e sair do outro, e se fortaleçam na sua palavra e vençam em nome de Jesus, que esse nome tem poder. Eu consagro essa água, esse sal, esse sabonete, Pai, em nome de Jesus.
serem libertas, livres em nome de Jesus, seja o que for. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo em nome de Jesus que saia do casamento, saia da prosperidade, solta os filhos, solta a família, vai embora. Pega tudo que é seu, sua perturbação, tudo que é teu e vai embora. Não volte mais em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Pai, é assim que eu os abençoo para a sua glória. Peço que o Senhor receba aí dízimo, ofertas, que são entregues no seu altar. E que o Senhor venha honrar todos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Espera aí só um minutinho, pessoal. Orei lá, pelo sabonete lá. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu fui lá no Monte das Oliveiras e eu consagrei essa veste ali, tá vendo? Porque Deus tocou no meu coração, já estava uns 2 meses falando comigo sobre aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que das vestes de Jesus saiu virtude, poder, que curou aquela mulher. Então, quando eu estava lá no monte, eu pedi a Jesus: Jesus, põe o seu poder nessa veste, aquele mesma virtude, aquele mesmo poder que quando aquela mulher tocou, saiu dele e curou aquela mulher. Eu fiquei muito tempo lá no Monte das Oliveiras orando por isso. Então, eu consagrei o Senhor, não é minha veste, é o poder de Jesus ali, entendeu? E você vai tocar, você vai passar aqui, eu vou te ungir, você vai tocar nessa veste, você tem que fazer isso com fé, gente. Nada que você faz sem fé não funciona, tá? Inclusive, eu vou até te falar uma coisa, essa campanha já teve lá no meu pastor já, tá? Muitos anos atrás, não sei porque ele parou, mas já teve. E você vai tocar ali, e aí essa mão que você tocou ali, você vai chegar em casa e você vai botar lá no travesseiro do seu marido, naquela carteira de trabalho que você quer emprego, naquela causa na justiça. Faz com fé, porque eu pedi a Deus e creio que Ele me ouviu, que a virtude que estava no veste dele, que Ele botasse aqui. Você entendeu? Aí você vai pegar isso e vai fazer com fé. Hoje eu estava conversando com uma irmã, que ela veio aqui na igreja, ela tocou ali, depois ela até brincou, ela falou: Ih, não vou nem ficar dando a mão pro pessoal não, para não gastar a virtude da vida humana. Aí ela foi para casa, ela se você visse hoje as bênçãos que ela estava contando, ela disse que foi para lá, botou as mãos tudo, hoje ela veio aqui, ficou um tempão conversando aqui comigo, pastor lá em casa, porque a gente tudo é possível ao que crê. Agora se a gente não crê, fica meio complicado. A mulher creu, se eu tocar naquela veste eu vou ficar sarada. E não é o nosso poder, o poder de Deus. Glória a Deus, amém? Então vocês vão passar por aqui, eu vou ungir em vocês tocam, vá lá, bota a mão lá onde tiver que botar. Ainda o Gideão, sabe o que o Gideão falou? Se é o Senhor que está falando comigo, então me dá um sinal. Não foi isso que ele falou? Te escutou aqui? Pede um sinal a Deus. Deus, se é o Senhor mesmo, vou botar minha mão naquele manto, eu vou botar lá em algum lugar, lá e o milagre vai acontecer. Pede um sinal a Deus, irmão. Já teve pessoas que passou aqui e pediu um sinal. Se é o Senhor que está usando mesmo a pastora, então o Senhor faz isso aqui. E vai acontecer. Não. O Gideão pediu isso. O Gideão não pediu um sinal, ele deu que era um sinal. O João Vitor, ele disse que uma vez ele estava lá na casa dele lá, começou a sair uma brigalhada no meio da rua. Aí o João falou assim: eu tinha pregado sobre você repreender o mal, não foi, João? Tu lembra disso? Hã? Aí o que você falou para Deus naquele dia? Se o que ela está pregando então é verdade, que eu posso repreender, então eu vou repreender, vai acabar essa confusão aí. O que aconteceu? Aí depois ele me ligou: pastora, daqui a pouco está um silêncio lá na rua. Você não está entendendo? Porque o que eu prego vem de Deus, irmão. Se você crer, vai acontecer. Entendeu? Pode ter certeza disso. Entendeu? E não foi só aí não, aconteceu isso com outras pessoas também. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe o pessoal do Zap,
no YouTube. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí, tá? Ronaldo Almeida, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém?